Nesta sexta-feira, Jorge Amado completaria 100 anos. Em homenagem ao centenário desse grande escritor baiano, o Alerta Total apresenta 2 reportagens especiais. Na primeira matéria, a repórter Auriana Bacelar fala da importância de Jorge Amado aqui no sul da Bahia. Suas obras conhecidas no mundo inteiro e destaca os romances que foram inspirados na região cacaueira no início do século XX. Veja na tela. Foi por essas terras, às margens do rio Cachoeira, que o menino Jorge nasceu em 10 de agosto de 1912. Hoje, bairro de Ferradas, cidade de Itabuna. Na época, uma vila de tropeiros e sertanejos. Da fazenda Auricídia, Jorge Amado e a família vieram para esta casa após uma enchente. Aqui ficaram pouco tempo. Saíram por causa da violenta disputa por terras. Pai de Jorge, ele foi vítima de uma emboscada e quase morreu. A mãe de Jorge ficou um tanto assustada, assombrada. E esse momento de conflitos, esses anos, esses primeiros 20 anos do século XX, são anos terríveis em termos de violência nessa região. A casa onde o escritor morou em Itabuna foi reformada recentemente e virou um galpão cultural, com atividades ligadas às artes. Baseado em fotografias, antigas, da antiga casa, que era uma sala, 2 quartos, uma cozinha, nós remontamos. Por volta dos 3 anos de idade, Jorge Amado chegou a Ilhéus. Se encantou pelo mar e por paisagens como esta. Neste sobrado, ele costumava passar as férias, depois que foi estudar na capital, Salvador. O prédio imponente foi construído pelo pai de Jorge, com o dinheiro ganho num jogo. Aqui ele escreveu os capítulos iniciais de País do Carnaval, seu primeiro livro. E do alto do prédio observava o movimento da cidade, que mais tarde descreveria em outras obras. O sobrado virou casa de cultura. Como o próprio Jorge Amado ele chegou a falar que foi aqui onde as coisas foram possíveis de acontecer. Ele falava que não é uma casa apenas. Foi aqui onde ele se inspirou para escrever livros como Gabriela, Cravo e Canela, São Jorge dos Ilhéus, Terra do Sem Fim, e onde também ele chegou a escrever alguns trechos do primeiro romance, O País do Carnaval. Isso com quantos anos? Isso aos 17 anos de idade, só que este livro foi publicado em 1931. Da juventude aos 89 anos, Jorge Amado escreveu 34 títulos, com destaque para 21 romances. Seus livros foram traduzidos para 49 idiomas, em 55 países. E daí surge a pergunta, afinal, o que explicaria tamanho interesse dos leitores pelas obras de Jorge Amado? Seria a linguagem ou suas histórias e personagens encantadores? O professor Jorge de Souza Araújo, estudioso da obra amadiana, diz que são os dois. Uma linguagem extremamente fácil no sentido de ser acessível, de ser uma linguagem espontânea, sem grandes construções formais, e que tem na temática um apelo especial, porque conta a história de indivíduos comuns, com seus sentimentos, com suas emoções. O sul da Bahia do início do século XX serviu de inspiração para 7 livros de Jorge Amado, 6 romances e 1 de memórias. Neles, o escritor conta a formação da civilização cacaueira. Tudo começa com o desbravar das matas e o plantio das roças de cacau. Depois, as histórias contam o enriquecimento dos coronéis, o poder político deles e a sociedade da época, com suas crenças, costumes e hábitos. Jorge Amado também descreve belezas naturais e destaca a sensualidade feminina. Ele mostra desde os tempos do desbravar das matas, da conquista das terras, da chegada dos coronéis com jagunços e das lutas pelas conquistas,
até o crescer da cidade, o formar as fazendas, o crescer da cidade já mais em Gabriela, os aspectos de políticos, né, de brigas políticas, tudo isso pelo poder, onde a filosofia era muito mais em busca do ter do que do ser. Jorge Amado fez o mundo inteiro conhecer o povo, as cores e sabores da Bahia. E foi assim que ele se tornou famoso e inesquecível. Nesta sexta-feira, o escritor completaria 100 anos e que as homenagens e comemorações pelo centenário possam apresentar o grande Jorge Amado a novos leitores. Que possa contribuir para a revitalização das leituras de Jorge Amado, sobretudo dos mais jovens, daqueles que não tiveram ainda a possibilidade de conhecimento com a obra de tão importante escritor, e também sirva para melhor refletirmos que uma obra literária não se esgota apenas no ano de um centenário do escritor. A mata dormia o seu sono jamais interrompido. Sobre ela passavam os dias e as noites, brilhava o sol do verão, caíam as chuvas do inverno. As árvores eram centenárias, um eterno verde se sucedia pelo mundo afora, se perdendo no infinito. Era como o mar nunca explorado, cerrado em seu mistério.